Imagine sofrer de uma doença mental que faz você acreditar que há um impostor tentando te prejudicar, ou que livros são para comer, ou pior ainda, que você é um morto-vivo. Assustador, não? Aqui nos Mistérios do Mundo, você vai conhecer um pouco sobre as 10 mais raras e estranhas condições mentais que um ser humano pode ter. Alice no País das Maravilhas é um clássico da fantasia, mas uma das experiências mais bizarras de Alice compartilha suas características com um distúrbio mental assustador. Conhecida também como doença de Todd, a síndrome de Alice no País das Maravilhas faz com que o mundo ao redor da pessoa pareça distorcido. Aquelas que sofrem dessa síndrome ouvem sons mais altos ou baixos do que realmente são e veem objetos maiores ou menores que a realidade. Essa desordem aterrorizante até distorce a própria imagem do corpo e do tempo. Felizmente, a síndrome de Alice no País das Maravilhas é muito rara e, na maioria dos casos, afeta pessoas na faixa dos 20 anos que têm um tumor no cérebro ou uma história de uso de drogas. Portadores desse distúrbio mental assustador, mas felizmente raro, experimentam uma completa perda de controle de uma mão ou membro. O membro incontrolável parece ter vontade própria. Em alguns casos, uma mão incontrolável faz a pessoa rasgar suas roupas, se arranhar ou até mesmo tentar se sufocar. Este é um distúrbio mental debilitante no qual a pessoa acredita que todos ao seu redor foram substituídos por impostores. Em um caso, uma mulher de 74 anos com essa síndrome passou a acreditar que seu marido havia sido substituído por um impostor idêntico que estava prestes a machucá-la. É um delírio observado algumas vezes após traumatismos ou naqueles que foram diagnosticados com demência, esquizofrenia ou epilepsia. Aqueles que sofrem de licantropia clínica acreditam ser capazes de se transformar em animais, como lobos e lobisomens. Desse modo, essas pessoas são muitas vezes encontradas vivendo ou se escondendo em florestas e outras áreas arborizadas e agindo como animais. Esse distúrbio mental assustador faz com que a pessoa acredite que está morta ou é um fantasma e que seu corpo está perdendo todo o seu sangue e órgãos internos. A sensação de ter um corpo apodrecido geralmente faz parte do delírio e não deveria ser uma surpresa que muitos dos que sofrem da síndrome de Cotard tenham depressão severa. Em alguns casos, a ilusão faz com que os portadores morram de fome. O caso mais conhecido da síndrome ocorreu no Haiti, onde um homem estava convencido que havia morrido de AIDS e estava no inferno. Também chamado de transtorno de personalidade múltipla. Aqueles que sofrem deste transtorno podem ter 2 ou 3 identidades diferentes. Essas pessoas podem permanecer como identidade por horas ou por anos e podem alternar as identidades a qualquer momento e sem aviso. Imagine ter o desejo de sentir o gosto de um livro ou querer fazer sexo com um carro. Isso é realidade para os afetados por essa síndrome. Esse distúrbio mental assustador é caracterizado pela perda de memória, desejo de comer objetos não comestíveis e pela atração sexual por objetos inanimados. Esse distúrbio mental aterrorizante parece ser o resultado de lesões graves no lobo temporal do cérebro. Conhecido também como transtorno da integridade corporal, este é um distúrbio neurológico caracterizado pelo desejo de amputar ou danificar partes saudáveis do corpo. Como os cirurgiões não amputam membros saudáveis quando solicitados, alguns pacientes se sentem forçados a amputar por conta própria.
Também conhecida como delírio de parasitose, essa é uma forma de psicose na qual o indivíduo acredita que seu organismo está infestado de parasitas, quando na realidade não há nenhum. Essa ideia delirante e persistente leva os pacientes a se automutilar, coçar, cortar e lesionar a própria pele. Também conhecida como cegueira para feições. Essa desordem relativamente comum impede que o portador se lembre ou identifique outros rostos. Dependendo da seriedade do caso, a pessoa pode ter dificuldade até em reconhecer o próprio rosto. Apesar de serem capazes de perceber se uma pessoa está feliz ou triste, os portadores não conseguem mentalizar o rosto de alguém. A desordem afeta todos os tipos de gente. Você, inclusive, pode ter e não saber, mas não é motivo para se jogar pela janela. Ela só atrapalha nos casos mais fortes, quando realmente destrói a capacidade de identificar rostos e muda totalmente a vida das pessoas. O cérebro humano é um sistema muito complexo. O modo pelo qual ele processa as informações dita como experimentamos a realidade. Se algo fica fora do lugar por alguma razão, as consequências podem ser terrivelmente assustadoras. Até o próximo vídeo.